acompanhando os nossos encontros, que você possa entrar na presença do Senhor, buscar a presença dEle com todo o amor, com todo o desejo do seu coração. Quando nós adoramos, a presença dEle dentro de nós muda o nosso interior. E quando Ele muda por dentro, todo o exterior automaticamente é transformado. Nós te adoramos, Pai. Desejamos Tua presença, manifestação no nosso interior, manifestação do Teu amor, a manifestação do Teu afago, a manifestação da Tua graça. Precisamos da Tua presença, Senhor, porque não existe nenhum outro lugar, não existe nenhuma outra circunstância, não existe nenhuma outra situação em que nós possamos ir longe da Tua presença, porque somente em Ti, somente na Tua presença, que nós encontramos as palavras de vida eterna. Nós te adoramos, Deus. Te glorificamos por Teu amor grande, que nos enviou a Tua palavra, que nos direcionou, nos livrou, nos curou e nos transformou. Nós te adoramos, Senhor. Tua graça tão maravilhosa, que dia após dia tem nos conduzido na direção da Tua presença. Nós te adoramos, Deus, porque em Ti nós encontramos descanso, em Ti nós encontramos a paz, em Ti nós encontramos o amor. Somente em Ti nós encontramos a vida eterna, e nós abraçamos ela, e nós te agradecemos por ela, porque nós somos salvos da condenação. Estamos na Tua presença e nós te adoramos por isso. Muito obrigado por Tua palavra, palavra que nos liberta, palavra que nos direciona, palavra de vida eterna, somente em Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Olá, você que está conosco. Boa noite para você que está presente, ou para você que vai acompanhar depois. É um prazer poder partilhar da palavra do Senhor com você. É um prazer poder ensinar daquilo que o Espírito Santo tem nos mostrado, aquilo que Ele tem nos dado dia após dia. Mais uma vez avisando que nós preparamos um curso sobre práticas espirituais, e nesse curso você pode entrar nele, fazer sua inscrição, e lá tem todo um suporte para que você possa aprender como exercitar cada uma dessas práticas espirituais. Mesmo que você nunca tenha orado em línguas, mesmo que você nunca tenha feito confissão ou meditado na palavra, mesmo que você nunca tenha feito jejum, nunca tenha entendido o que é louvar ou o que é adorar, você pode entrar lá e está tudo explicado. Você pode digitar simpes.com e lá tem toda uma plataforma onde você vai poder exercitar
as práticas espirituais que são fundamentais para a sua edificação, para a nossa edificação. Amém? Hoje nós cantamos menos, que a garganta não está ajudando muito. Mas louvamos a Deus porque em tudo nós somos mais que vencedores. Nós somos sarados e curados por meio daquele que nos amou. Continuando com as personalidades que nós temos lido na Bíblia, nós temos procurado trabalhar com personalidades que não têm tanto destaque. Todo mundo estuda sobre Paulo, todo mundo estuda sobre Pedro, todo mundo estuda sobre Moisés. E eu tenho procurado pegar personagens, personalidades, pessoas na Bíblia que parecem ser secundários, mas não tem ninguém secundário na Bíblia. Não tem nenhum coadjuvante nessa história, todos são protagonistas, porque cada um que se coloca na presença de Deus, ele é poderoso para utilizar aquela pessoa dentro do tanto que ela se entrega, do tanto que ela se coloca na presença de Deus. Deus é capaz de, através dela, transformar vidas, transformar histórias, transformar situações, gerar milagres. Um milagre, algo que você escuta Deus e age de conformidade com a vontade de Deus. Na sua família, no seu trabalho, uma palavra para uma pessoa, ela muda toda a história de uma pessoa. Por isso precisamos entrar na presença de Deus e ficar atento de como pequenas coisas que nós atuamos, guiados pelo Espírito Santo, são fundamentais na direção das nossas vidas e também na direção das vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor, para nós termos canais de bênção para a vida delas. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther fica antes de Salmos, antes de Jó. Você pode abrir em Salmos, que é quase no meio da Bíblia, volta um pouco. Ou, para quem usa o aplicativo, fica mais fácil. Livro de Esther. Hoje nós vamos falar sobre Mordecai. Não vamos falar sobre Esther. Quem foi Mordecai? Mordecai, ele era primo da rainha Esther. E na minha concepção, quando eu leio esse livro, ele poderia muito mais ser livro da história de Mordecai do que livro de Esther. Porque se Hadassa se tornou rainha, Esther, foi por conta de Mordecai. E se o povo não foi destruído, foi por conta de Mordecai. E se as pessoas conseguiram encontrar uma salvação de uma situação catastrófica, foi por conta de Mordecai. O livro é sobre Mordecai. Se você ler, você vai perceber que ele é aquele que direciona todas as coisas, apesar de ser sobre a história da rainha Esther. Eu quero que você abra lá, para começar, em Esther 2, versículo 5 e 7. Estava errado aqui. Antes de começarmos a leitura, eu quero situar você historicamente. Essa história de Esther, ou a história de Mordecai, se passa num período em que o povo tinha sido tirado da sua terra e estavam habitando em outra terra. O que eles faziam naquela época quando eles invadiam uma nação? Os persas invadiram toda aquela região da Mesopotâmia, invadiram Israel, invadiram Judá, e para que houvesse um desmonte cultural, um desmonte da estrutura daquela nação, eles pegavam as pessoas e levavam para outro lugar. Assim aconteceu com Daniel, assim aconteceu com
Esté e sua família, e tantos outros, com Neemias, com Esdras, que foram levados cativeiros para a Babilônia. Eles eram levados como servos, como escravos. Eles eram tirados da sua residência, da sua cidade, do seu país, e eram levados para outro lugar. E lá passavam muito tempo, anos. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, teve cativeiro que durou 80 anos, 50 anos. Imagine você pegar toda a cidade que você mora hoje, todo mundo e levar para outro continente, levar para longe, tipo como aconteceu com a escravidão africana, que eles eram tirados da África e trazidos para o Brasil. Também eles faziam isso nessa época. Mas não por uma questão de comércio, como foi com os escravos, era mais por uma questão de expansão de território e de tentar difundir uma cultura. A cultura, no caso aqui, dos persas. E aqui estava nos dias do rei Assuero. O versículo 1 diz que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E o rei Assuero se assentava no trono que estava na cidadela de Suzã. No capítulo 2, no versículo 5, fala assim: Ora, na cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor da Babilônia havia transportado. Então todos eles foram levados para o exílio da Babilônia. Ele criou Radassa, que é Ester. Radassa era o nome judeu, Ester era o nome babilônico. Filha do seu tio, na qual não tinha nem pai nem mãe. Ester, ou Radassa, ela era órfã. E Mordecai criou como sendo sua filha. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai o tomara como filha. Para a gente começar a entender sobre quem era Mordecai, está aqui uma primeira característica dele, que para mim é uma das características mais marcantes na vida do indivíduo, na vida de um homem ou mulher, que é a capacidade de adoção. Ele, como primo, ele não tinha a obrigação de criar Ester, porque quem deveria criar seria os familiares mais próximos, irmãos, avós, os irmãos do pai dela. Mas como eles estavam numa situação de exílio, estavam fora das suas terras, fora da sua região, e era muita confusão naquela época porque as pessoas não sabiam para onde ir. Quando você é exilado, você vai para onde lhe mandarem ir, você vai obrigado. E Radassa perdeu os pais e o pai e a mãe, e Mordecai então criou como filha. E em todo o livro a gente percebe que ele tinha um cuidado com ela de filha. Ela era jovem, formosa, muito bela, tanto é que conseguiu chegar a ser rainha por conta da sua formosura. Ela passou meio que num concurso promovido pelo rei, e nesse concurso ela chegou a ser rainha não só pela formosura, mas também pela educação e pela postura que ela tinha. Isso impressionou o rei, e lá estava ela. Criar um filho que não é seu, tomar para si a responsabilidade de algo que não é seu, é algo assim fenomenal. Eu admiro e elogio sempre quando eu vejo pessoas que adotam crianças. Você pega uma criança que estava lançado à sorte, que não foi responsabilidade sua, que não é seu filho, que você não tem nenhum vínculo afetivo, que você não tem nenhum vínculo biológico, e você resolve pegar aquela criança e dar o seu tudo para ela.
dá o seu nome, dá a sua herança, dá a sua educação, dá a sua história, dá a sua vida, sem saber se futuramente ela vai lhe dar algo em troca, até porque a adoção, quando você adota alguém, não é esperando algo em troca, é você que quer dar algo para ela, é você que quer dar amor, é você que quer dar da sua vida para ela. E por que a adoção é algo tão de Deus? Porque Ele nos adotou. Nós éramos por natureza filhos do pecado. Nós fomos criados por Deus. Adão foi criado por Deus. Adão pecou. E desde Adão, toda a descendência que vem sobre nós é a descendência de morte. A descendência de pecado. Mas Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, diz em João 3,16, que Deus amou o mundo. E não é o mundo, o planeta, é as pessoas. De tal maneira, quando diz amou o mundo, quer dizer que Ele amou as pessoas que estavam no mundo, no pecado, perdidos, indo para o inferno, vivendo a vida da maneira mais dissoluta possível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para que na morte de Jesus nós pudéssemos ser adotados. Ele deu Jesus para que através do sangue de Jesus nós tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. E nós tivéssemos a herança. Nós fôssemos feitos filhos de Deus. Tem uma parte que Jesus fala que nós éramos oliveira brava, e Ele nos enxertou para que recebêssemos a seiva dele. Nós somos colocados nele, nós somos adotados por Deus. Segunda característica de Mordecai. Capítulo 2, versículo 21. Aconteceu uma situação na cidade que foi o seguinte: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, guardas da porta, o nome deles era Bigtan e Teres, sobremodo se dignaram e tentaram atentar contra o rei Assuero. Vendo isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Ester, e essa disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era de fato, e ambos foram pendurados em uma forca. E isso foi escrito nos livros da crônica perante o rei. Havia uma característica em Mordecai, na personalidade dele, que também é algo de Deus, que eu posso resumir em 2 palavras: verdade e lealdade. Mordecai estava como escravo em uma outra nação. Ele estava como servo em outro lugar. Ele foi tirado da sua terra. E lá na cidade onde ele morava havia um outro rei, que não era o rei dos judeus. Não era o seu rei legítimo, mas ele estava lá. E ele estava servindo aquele rei. E ele escutou na porta do rei de 2 guardas que estavam tramando para matar o rei. Mordecai não fez isso porque ele queria algo para si, porque ele queria se engrandecer diante do rei. Tanto é que ele nem correu atrás disso. Mas havia nele uma característica de lealdade. Havia nele uma característica de verdade. Verdade e lealdade são características de Deus, que nós precisamos desenvolver, porque andar em verdade e andar em lealdade são escolhas. A gente escolhe ser verdadeiro, a gente escolhe ser leal. E lealdade, principalmente lealdade nos dias de hoje, é algo que precisa ser... Precisamos ter como hábito. É algo que precisamos ter como uma característica nossa.
tem que ser uma escolha em nossas vidas. Se nós servimos a Deus, se nós conhecemos Deus, se nós queremos andar na verdade, na vontade de Deus, a lealdade, a verdade, ela tem que ser um norte, uma direção, tem que ser uma escolha em nossas vidas. Às vezes nós entendemos ou nós achamos que as características de Deus em nós, elas brotam, como se brota algo que vai surgir a qualquer momento. Mas as características de Deus em nós, elas são escolhas que nós fazemos de acordo com a palavra que nós recebemos. Nós recebemos uma palavra em que nós precisamos andar em verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E chega em nossa vida situações em que nós precisamos escolher entre a verdade e a mentira. A verdade ela não vai por si só se manifestar. É nós que temos que escolher ser verdadeiros. Mordecai viu uma situação e ele poderia muito bem se juntar com aqueles homens e ser mais um naquela rebelião. Afinal de contas, ele era escravo. Vamos matar esse rei, quem sabe nós somos libertos. Ele poderia deixar para lá a situação, não tem nada a ver com isso. Isso aí é questão do rei e do povo lá. E não era só pela questão de Esther ser rainha e ser sobrinha filha dele. Mas é porque ele tinha a lealdade nele como uma característica. Ele tinha a verdade nele como uma característica. E é muito triste hoje quando nós andamos em grupos religiosos, grupos cristãos, e nós encontramos tanta deslealdade, nós encontramos tanta mentira, nós encontramos tanta falsidade, tantos interesses próprios. Como seria diferente se os cristãos de hoje parassem de olhar para a sua vaidade, parassem de olhar para as suas próprias vontades, parassem de olhar para o seu egoísmo e começassem a andar em lealdade, em verdade, em fidelidade. Como seria necessário, como seria diferente hoje a vida cristã. Quando as pessoas se convertem e eu falo para elas assim, ó, vá congregar numa igreja que você se sentir à vontade, mas cuidado com título, cuidado com diretoria, cuidado com cargos dentro da igreja, cuidado com essas coisas, porque as pessoas, tem gente que está na igreja que ama um microfone, tem gente que está na igreja que ama aparecer, que está lá porque quer se mostrar, e para se mostrar, passa por cima de todo mundo, fica criando situações de fofoca, de intriga, de rebeldia, situações de puxar o tapete um do outro. Nossa, como isso é terrível. Situações de inveja, situações de ferindo as pessoas uns às outras, e parece que fica todo mundo ali junto, um faz e o outro quer descontar do outro, fica todo mundo numa igreja que parece que é um ninho de cobras. Algumas, não são todas. São algumas. Mas nós, como cristãos, nós como filhos de Deus, precisamos entender que verdade e lealdade são características que quando nós andamos nela, elas nos assemelham a Deus. Elas nos deixam mais próximos de Deus. E quando nós vemos situações em que a mentira é levantada, nós não deixamos para lá, nós vamos atrás da verdade. Quando nós vemos situações em que a deslealdade é levantada, nós não deixamos para lá, nós vamos agir com lealdade. Para que a vontade de Deus, para que o amor, para que o poder de Deus venha sobre as pessoas e haja libertação de feridas, e haja libertação de situações de tristeza, de mágoas, gerada por situações como essa. Então, essa era uma característica de Mordecai. Um homem que estava numa situação distante, um homem que estava numa situação de exílio, mas ainda assim, onde ele andava, a verdade acompanhava ele, a lealdade acompanhava ele, o amor acompanhava ele, porque ele escolheu ser dessa maneira.
Então nós precisamos escolher andar em verdade. Precisamos escolher andar em lealdade. Precisamos escolher andar de acordo com a palavra de Deus. Isso é pessoal, isso é para nós, não tem a ver com os outros. Você tem que saber que o que você está fazendo é verdadeiro. Você tem que saber que o que você está fazendo é leal. Você tem que saber que o que você está fazendo é digno. E a palavra de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, ele nos revela essas coisas, ele nos direciona essas coisas. E como eu bem disse, ele podia ter deixado para lá, mas ele não deixou. Não era o rei dele, mas mesmo assim ele honrou aquele rei. Terceira característica que a gente descobre em Mordecai: posicionamento de fé. Pula para Esther 4. Capítulo 4 de Esther. Houve uma condição em que um homem chamado Amã, que era um dos principais, um tipo primeiro-ministro do rei, ele, enciumado com o povo de Israel, com os judeus, ele criou uma situação em que fez o rei aprovar uma lei em que todos os judeus deveriam ser mortos e os seus bens confiscados para o rei. Anteriormente, no capítulo 3, fala assim: enviaram cartas por intermédio dos correios, capítulo 3, versículo 13, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de uma vez por todas todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, em que eles saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, todas as 127 províncias. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti. E a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Amã criou uma situação que convenceu o rei a proclamar esse decreto, em que todos deveriam ser mortos. Esse mesmo rei que Mordecai impediu de ser assassinado. Esse mesmo rei que Mordecai salvou de uma rebelião. Agora esse mesmo rei pegou e decretou que todos os judeus deveriam ser mortos. Mordecai, ele poderia ter ido reclamar a Esther. Mordecai poderia ter ido tentar pleitear com o rei e dizer assim: olha, você não morreu porque eu comuniquei a você da rebelião. Mordecai poderia ter procurado meios legais para resolver a situação. E o que foi que Mordecai fez? Quando soube Mordecai, capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, ou seja, que o povo ia ser perseguido e morto, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre judeus grande luto, com jejuns e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. O
que foi que Mordecai e vários outros judeus fizeram? Mas aqui a história é dele. Quando a situação apertou, quando a situação ficou difícil, quando forças se levantaram contra eles, quando tempestades se formaram, eles não foram tentar resolver a situação com as próprias forças. Eles tomaram um posicionamento de fé. A forma de tomar um posicionamento de fé naquela época era essa. A forma de ir para Deus era essa. Era se humilhar, era tirar a roupa, vestir trapos velhos, jogar cinza sobre a cabeça e ficar no lugar. Visível, ali imóvel, quieto, sem se alimentar, em jejum, clamando, suplicando pela intervenção divina. E foi isso que Mordecai fez. Ele parou tudo, ele se colocou de frente da porta do rei, porque não podia entrar na cidade. Ele morava na cidadela de Suzã. Então ele se colocou na porta, com pano de saco. E Esther ficou sabendo e mandou chamar ele, e ele não foi, e mandou levar roupas para ele, e ele não se vestiu. E ele se posicionou naquele lugar. E quando ela descobriu o que era, ela então também proclamou para as pessoas que estavam com ela, para os seus servos, que também entrassem no posicionamento de jejum. Porque ela sabia que essa era a maneira correta de resolver a situação. Quando vem uma situação difícil na sua vida, quando se levantam situações de afronta, quando se levantam dificuldades, qual é o seu posicionamento? Se o posicionamento de Mordecai foi se colocar numa condição na presença de Deus, hoje, eu digo para você que essa é a melhor maneira, ou talvez a única maneira de ter uma resolução perfeita e completa das dificuldades que se levantam contra a sua vida. E como fazer isso? Como se colocar num posicionamento de fé? Práticas espirituais são posicionamentos de fé que reforçam, que fortalecem a nossa fé para resistirmos às adversidades, para gerar fé em nós, para vencermos as batalhas. Quando nós oramos em línguas, a Bíblia diz: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. A nossa fé vai sendo edificada. Quando nós meditamos na palavra, quando nós jejuamos, quando nós entramos na presença de Deus em adoração, quando nós buscamos a presença de Deus, como Mordecai buscou, é um posicionamento de fé em que as batalhas são resolvidas. Ele poderia ter feito outras escolhas. Ele poderia ter escolhido pleitear diante do rei. Ele poderia ter escolhido se rebeliar. Ele poderia ter escolhido levantar um exército. Ele poderia ter feito qualquer outra escolha. Mas ele escolheu buscar a Deus. E eu digo a vocês por experiência que todas as vezes que eu tive situações de dificuldades na minha vida, de problemas, em que eu aprendi a ir para a presença de Deus, a resolução desses problemas, a forma como eles se resolvem, é muito, mas infinitamente melhor, infinitamente melhor do que se eu tivesse resolvido. Não tem como dizer. Se eu tivesse calculado, pensado, mensurado de qualquer uma outra maneira, não teria sido tão perfeito como quando nós nos colocamos na presença de Deus e deixamos Deus resolver. Porque Deus vê além, Ele sabe as situações. Ele sabe quando as coisas são... como resolver as coisas, como as peças se movem. Ele sabe como o inimigo age. E essa é uma situação interessante porque Mordecai não foi atrás de Amã. Ainda que na história Amã se levante contra o inimigo, ele nunca foi proferir uma palavra contra Amã. Ele nunca se levantou, ele nunca nem esteve com Amã. Amã que passava e via ele lá. Mas ele mesmo,
Ele nunca foi contra esse homem. Ele nunca se levantou contra, porque ele sabia que a forma de resolver essa situação não era lutando homem a homem. Era indo para Deus, para que Deus resolvesse a situação. E essa é a forma que nós que temos o Espírito, nós que somos filhos de Deus, resolver as coisas. Nós precisamos ir para Deus. Quando houver necessidade na sua vida financeira, vá para Deus. É Ele que resolve. Vá buscar com jejum, com oração em línguas, com palavra, com louvor e adoração. Se tranque no quarto, porque é lá que as coisas são resolvidas. É lá que Deus resolve as coisas para nós. Enquanto nós estamos no quarto, vós, quando orardes, entra no teu secreto, busca o teu Pai em secreto, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus falou isso de uma forma tão clara. A forma de nós resolvermos as questões da nossa vida é buscando a presença de Deus. Não é procurando o inimigo. Batalha espiritual não se dá olhando para as pessoas. Batalha espiritual se dá quando nós entramos no quarto e nós vamos buscar fortalecer a nossa fé, porque é através de uma fé fortalecida que nós conseguimos lançar fora todas as armadilhas do diabo. Conseguimos pegar, se nós tivermos fé, conseguimos pegar a montanha e dizer assim: montanha, ergue-te no mar, e assim será feito. Essa foi a forma que Mordecai, já naquela época, encontrou de resolver situações, e foi a forma mais satisfatória. E a forma hoje é a mesma, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele sempre está disposto a nos livrar das situações da vida, das situações que os amantes da vida se levantam contra nós, das situações que o diabo coloca ao nosso redor, das situações que são apresentadas na vida, situações de armadilhas do diabo, de destruição, de morte, de confusão, desde que Adão saiu do paraíso, elas vêm acontecendo e sempre vão acontecer. E toda a história da Bíblia nos mostra que a forma de resolver isso é na presença de Deus, somente na presença dEle. Não tem outro caminho. Nós é que somos teimosos, queremos resolver, queremos afrontar, queremos lutar, queremos usar o nosso raciocínio. Mas na presença dEle, o Espírito Santo em nós vai nos direcionar de como resolver as situações da forma mais satisfatória, da forma maravilhosa, da forma milagrosa, da forma sobrenatural. Aleluia! Então não fique tentando identificar, porque o inimigo é isso. O inimigo é o diabo, e ele está ao nosso derredor buscando destruir o tempo todo. Não tente encarar ele. Você não vai conseguir encarar ele, você não vai conseguir derrotá-lo assim. Quem conseguiu derrotá-lo frente a frente foi Jesus. Para quê? Para que nós tivéssemos vitória. Então, quando você tiver um problema, não fique tentando lutar com o diabo. Vá para Jesus. Porque nele é que está a vitória. Nele é que está a resolução de todos os problemas. E foi o que Mordecai fez. Ele foi buscar fortalecer a fé. E quando nós fortalecemos a fé move circunstâncias. O que a fé pode mover? Tudo. Tudo é possível ao que crê. Vá para capítulo 6. Oh, Jesus. Capítulo 6. Uma frase nesse capítulo, que para mim é a frase do livro. No capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. O que tira o sono de um rei? Problemas? Guerras? Seu tesouro? O rei é um rei, ele dorme descansado. Mas o rei naquela noite não conseguiu dormir. E ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e alguém leu diante do rei. Ele não estava com insônia. Ele disse assim: traz um livro aí, me vai contando histórias de coisas boas que aconteceram.
Por que esse versículo é tão importante? Porque enquanto Mordecai estava jejuando, porque o povo de Israel ia ser destruído, enquanto Amã estava tramando para saquear todo o tesouro do povo judeu, enquanto as situações estavam acontecendo, enquanto o rei estava tranquilo nas suas resoluções, enquanto Esther estava com o povo orando, e a gente consegue ter um panorama de várias situações, enquanto tudo parecia desabar, naquela noite o rei não conseguiu dormir, e o rei pediu para trazer o livro, e começaram a ler para ele, e estava escrito no livro que um dia Mordecai salvou o rei de uma tentativa de assassinato. E acontece que, depois que foi lido essa história, o rei dormiu, e quando acordou, o rei acordou com uma ideia: eu preciso honrar esse homem. E quando Amã chega à presença do rei, eu não vou ler, você pode ler a história toda, o rei pergunta assim para ele: o que é que deve fazer com o homem a quem o rei quer honrar? E Amã achou que era ele. E ele falou: tem que pegar esse homem, colocar num cavalo, colocar as vestes do rei, colocar a coroa do rei e mandar andar por toda a cidade, dizendo: é assim que se faz com o homem a quem Deus quer honrar. Aí o rei disse: boa essa palavra. Eu quero que você pegue e faça isso com Mordecai. E Amã não tinha o que fazer. Ele tinha que obedecer ao rei. Mordecai, que ele tinha feito toda uma história para tentar matar ele. Não só ele, mas todo o povo judeu. Agora ia ser honrado. E ele era o que ia organizar essa honraria. E ele pegou, e ele colocou, e fez tudo conforme o rei tinha dito. Capítulo 6, versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, ele voltou para o posicionamento. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e com a cabeça coberta. Quando você entra num posicionamento de fé, Deus ele move as circunstâncias. E mesmo sendo honrado, Mordecai voltou para lá. Por quê? Porque ele foi honrado, mas o povo ainda estava para ser morto. Ele foi honrado e ele voltou. Ele não se deixou iludir por aquelas honrarias, porque o decreto do rei ainda estava lá. Mas ele foi honrado. Ele não fez nada. Foram lá, pegaram ele, colocaram a roupa do rei, a coroa. Acho que ele nem estava sabendo porque que era, mas ele foi pela cidade toda sendo honrado. Sem dizer uma palavra, sem fazer uma ação, simplesmente porque ele procurou se colocar em um posicionamento de fé. Queridos, tenha fé. Persevere. Mantenha firme a posição. Se Deus falou algo para você, mantenha a fidelidade, mantenha a honra, mantenha a palavra, mantenha a condição, mantenha-se na presença de Deus, porque Deus ele vai honrar se você se mantiver firme na direção dele. Ele é Deus suficiente para isso. Como eu aprendi isso? Como eu aprendi a me manter nessa condição, nesse posicionamento de fé firme? E as coisas acontecendo. E eu aqui, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu mantendo firme. E as coisas acontecendo, parece que tem hora que vai cair tudo sobre você, você se mantém. E aí tem hora que você abre os olhos e você vê 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, todos caíram e você não foi atingido. Porque você estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Posicionamento de fé. Se manter numa condição. Não, eu vou para Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Ele vai resolver. Ele vai trazer a solução desse problema. Ele vai trazer a cura. Ele vai trazer a prosperidade. Ele traz o dinheiro. Ele traz a graça. Ele traz. Eu vou confiar. Fé é um exercício.
Fé é uma escolha, fé é manter-se na condição que a palavra de Deus direcionou você. Se para Mordecai era uma condição física dele estar parado naquele lugar, para nós hoje é uma condição espiritual, é uma condição interna, é uma condição de alma, é uma condição de entendimento. Eu não vou sair dessa forma de pensar, eu não vou sair desse entendimento, eu não vou pecar, eu não vou chutar o balde, eu vou manter firme o propósito. Não vou retroceder, vou manter firme essa condição no meu coração, porque eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E se não aconteceu ainda, porque não é a hora, eu vou manter firme, eu confio. É muito difícil para nós hoje fazer isso, porque nós temos uma vida muito ativista. Nós temos uma vida do ser ativo, proativo, do fazer, do acontecer, de tomar a condição, mas nós precisamos ter a palavra antes de tomar uma decisão. Nós precisamos ter a direção do Espírito Santo antes de fazer alguma coisa. E quando nós andamos na direção do Espírito Santo, na palavra dele, ele já moveu todas as peças, nós só precisamos caminhar nessa direção e fica muito mais fácil. Se a sua vida está difícil hoje, é muito mais fácil com Deus. É muito mais fácil na presença dele. Ele traz o descanso, ele traz a segurança, ele traz a paz que o mundo não pode dar. Então nós aprendemos isso com Mordecai, que uma vez que você se mantém na posição de Deus, a fé sempre traz a recompensa. A fé sempre será recompensada. Sempre, se você tem fé em Deus, aqui, de que Ele vai trazer uma condição de prosperidade para você, Ele traz. Que Ele vai trazer salvação para a sua família, Ele traz. Que Ele vai trazer uma cura, Ele traz. Tudo que nós precisamos é manter firme o propósito e perseverar. Guardando a esperança no coração. O que é fé? Fé é a convicção daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Você não está vendo, mas você sabe. Você não está enxergando, mas você vê com os olhos da fé. Eu sei. Você fecha os olhos para ver. Eu sei que Deus vai fazer. Quando você tem essa certeza dentro do seu coração, você descansa. Ah, pastor, mas eu não tenho essa certeza. Como ter? Entre na presença de Deus. Se está conturbado, se você não consegue ter uma fé para andar nela, comece a adorar. Entre na presença de Deus e comece a adorar. Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico. Comece a buscar a presença dEle, porque é a presença dEle que vai vir com essa palavra e com essa fé. É a presença dEle que traz a unção e o poder até nós. É a manifestação da vida dEle dentro de nós. Por isso que as práticas espirituais elas são importantes, porque elas vão trazer a manifestação de Deus em nós. Elas vão romper com a incredulidade em nós. Elas vão abrir as portas para que a fé seja gerada em nosso coração e nós vamos andar então de fé em fé. E em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma condição de vida, isso não tem a ver com uma prática religiosa, isso não tem a ver com ir ou não ir para a igreja, isso tem a ver com a condição no seu coração, uma condição de presença de Deus, uma condição de intimidade com Deus, uma condição de buscar a Deus. E nessa condição, quando nós aprendemos a andar em fé dessa maneira, nós somos então recompensados. A fé sempre tem a sua recompensa. E qual foi a recompensa que Mordecai teve? A recompensa foi que Esther organizou um banquete e denunciou ao rei as intenções de Amã. E Amã tinha feito uma forca para enforcar Mordecai no dia do decreto. E nesse dia foi Amã que foi enforcado. E tudo aquilo, a casa, os bens, tudo aquilo que pertencia a Amã, o rei pegou e mandou Mordecai lá. Então Mordecai saiu daquela condição de jejum na porta do rei e foi morar na casa de Amã. E depois disso ele assumiu o lugar de Amã. Ele chegou a ser
um dos governantes de todo o império. O rei viu nele a lealdade e a fidelidade e honrou ele. Por que o rei viu nele? Não foi porque ele mostrou, foi porque Deus fez o rei enxergar isso nele. Você quer encontrar graça nas pessoas? Você quer encontrar graça no seu chefe? Você quer encontrar graça no seu patrão? Você quer encontrar graça com os clientes que você atender? Você quer que as pessoas vejam Deus em você? É só você se colocar na presença de Deus. Porque a luz de Deus brilha em nós à medida que nós andamos na presença dEle. Por isso eu sempre friso e coloco a importância de nós buscarmos a comunhão com Deus em intimidade, em adoração, em louvor, em oração em línguas, em jejum, em meditação e confissão da palavra, buscar a presença de Deus, buscar a presença de Deus, porque só assim as pessoas vão ver Deus em nós. E quando as pessoas virem Deus em nós, elas vão querer estar ao nosso lado. Elas vão querer estar conosco. O rei quis Mordecai do lado dele, porque viu graça, verdade, lealdade nele. Ainda que ele não fosse da mesma nacionalidade, ainda que ele tivesse vindo como cativeiro para a Babilônia, mas ali Deus honrou ele. Por quê? Porque ele soube se posicionar. Então essa é a história de Mordecai, um homem que tinha muito amor no coração, que adotou aquela menina e criou como filha, que era prima dele, e criou como filha, e ele veio se tornar a rainha. Aquele homem que andava em lealdade, andava em verdade, e quando via situações em que havia uma rebelião, como aconteceu, ele agiu com verdade, ele agiu com lealdade. Um homem que não buscava para si interesses próprios. Um homem que, quando a situação se levantou de uma maneira terrível, ele aquietou a alma, ele aquietou os pensamentos, se colocou na presença de Deus, batalhou a batalha da fé. E nessa batalha, ele foi mais que vencedor. E foi uma vitória que não foi só para ele, foi para todo o povo de judeus que estavam cativeiros na Babilônia. Amém? Aprendemos muito com esse homem de como se posicionar em fé e como buscar a presença de Deus para resolver as diversas armadilhas, as diversas arapucas que o diabo coloca em nossas vidas no dia a dia, mas sempre em verdade, fidelidade e amor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por teu Espírito em nós, que nos revela o teu grande amor, a tua graça e a tua verdade. Agradecemos por tua direção em nossas vidas. Te agradecemos por esse lugar, um lugar secreto dentro de nós, em que nós podemos entrar e ali ter comunhão contigo, e escutar a tua voz, e escutar a tua palavra, escutar a tua direção, e sentir o teu amor, e desfrutar da tua graça. E o melhor de tudo é que quando nós saímos desse lugar, a tua graça nos acompanha, o teu poder e a tua unção estão sobre nós. E isso é maravilhoso. Nós te agradecemos por isso, Deus. E eu agora oro por cada pessoa que escutou essa palavra, para que ela encontre um lugar de posicionamento na tua presença. Que ela encontre um lugar onde o Espírito Santo possa mover-se dentro dela, através dela, para transformar o seu interior. Que as características do Senhor, como lealdade, verdade e amor, sejam manifestas através da vida dela, e ela possa andar dia após dia em estatura, graça e sabedoria, crescimento constante na fé, vencendo todas as batalhas, não com o próprio braço, não com a própria inteligência, mas vencendo as batalhas pela palavra, pela fé e pela unção da tua presença. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos e fazemos esta oração e declaramos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite a você que está conosco nessa reunião que hoje foi um pouco conturbada, mas graças a Deus tudo
correu bem. E louvamos a Deus por mais uma vez estarmos ministrando a verdade, a graça e o amor dele. Que Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.